Bom, a gente vai fazer a aula 5, que são as figuras bíblicas da igreja. Então, o irmão Lincoln, na semana passada, ele falou sobre as figuras bíblicas da igreja, a parte um, e agora a gente tem a parte 2. E eu acho bem interessante porque ah, tem alguns conceitos. Se vocês pararem para pensar, Deus é um Deus infinito, Deus é um Deus com muita sabedoria, com muita inteligência, e como que nós, sendo limitados como nós somos, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para explicar para a gente? É que nem quando você tenta ensinar alguma coisa para uma criança pequenininha, às vezes você não consegue explicar direto para ela, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar criar algumas analogias, você tem que tentar criar algumas coisas que são mais próximas do que a criança entende, para que elas entendam a característica dessas coisas, e aí sim elas consigam entender aquela lição que a gente estava passando. E Deus faz a mesma coisa conosco na palavra de Deus. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que Deus se entristeceu, a gente está humanificando uma emoção e atribuindo ela a Deus. Da mesma forma, a gente tem diversas analogias que são feitas, ou figuras que são criadas na Bíblia, para que a gente consiga entender lições que Deus traz. E essas são as figuras que a gente tem trazido nessas duas lições. Na lição passada, a gente falou da figura do corpo, então que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Através de Cristo vem a nossa alimentação, vem a respiração, vem a nossa nutrição, vem o nosso direcionamento e nós formamos um com Cristo. E o segundo é a noiva, que significa a pureza que Cristo espera quando nós estivermos com Ele. E hoje a gente vai falar de mais outras 4 figuras. E o versículo base é esse, em Romanos 12:10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu confesso, irmãos, que eu não entendi muito bem por que esse versículo base dessa lição, porque hoje nós vamos falar de outras 4 figuras que eu talvez não sei se vão estar muito relacionados com esse texto. Caso os irmãos consigam perceber alguma relação, eu convido vocês para me falar. Mas passa para o próximo, por favor. Então, a gente viu que Cristo é... Eita, cortado. Que Cristo é o cabeça. Então, estamos lá, Cristo e a igreja de Cristo formando o corpo dele. Próximo. É a noiva de Cristo. Você consegue... Seria... A Esther está aí? Consegue tentar deixar inteiro? Não sei se... Deixa eu ver se eu te passar o link da apresentação, você consegue. Cadê meu celular? Perdi meu celular. Achei. Para passar o slide inteiro, porque senão vai cortar texto. Deixe-me ver se eu passo aqui para a Esther e a gente vê. Cadê recentes? Compartilhar. Eu compartilhei com você, está no Drive. Se conseguir abrir, eu agradeço. Então, a noiva da igreja. Passa para o próximo enquanto isso, Marquinhos. E hoje a gente vai ver outras 4 figuras. A primeira é o edifício. Nós somos edifício de Deus. Isso parece ser uma descrição de cena ou parte... Eita, quer participar aqui da aula. O edifício de Deus. A primeira imagem lá, vocês podem ver que é uma construção. E vocês estão vendo que tem uma pedra grande ali no meio. Isso a gente chama de pedra angular. Acho que vocês talvez já vão ter escutado pedra angular, que Jesus é a pedra angular. E a pedra angular é uma pedra que é grande e ela dá sustentação e ao mesmo tempo nivela para que as outras pedras, os outros tijolos possam ser assentados. Eu não sei se hoje na construção moderna a gente ainda usa pedra angular, porque a gente faz a base de concreto e tudo mais, mas na época de Jesus, imagino que essa era uma construção que era bem comum.
A outra, ele diz que nós somos o rebanho de Cristo. Mais um, por favor. O outro, ele diz que nós somos família de Cristo. E por fim, nós somos lavoura de Cristo. Então, edifício de Cristo, rebanho de Cristo, família de Cristo e lavoura de Cristo. E como edifício, começando como edifício, passa para o próximo, por favor. Vai estar cortado. Deixa eu pegar aqui e abrir aqui também, para ver. Aí é o que eu consigo ler aqui. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é a igreja como edifício de Cristo. E primeiro eu queria ler lá em Efésios 1:4. Ele vai estar, acho que vai estar cortadinho. Vê o próximo, vê se vai estar cortado. Qualquer coisa a gente lê aqui. Vê se vai estar pelo menos o Efésios. Agora sim. Agora sim. Então, primeiro Efésios 1:4, que diz o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ou seja, antes mesmo de tudo existir, antes mesmo de existir qualquer coisa, a gente já estava na mente de Deus. E tudo que existe porque Deus planejou antes. Então Deus é um arquiteto. Assim como antes de você construir uma casa que é bem projetada, você tem que ter os desenhos, você tem que ter a planta, você tem que ter tudo. Assim Deus fez com tudo que existe, toda a criação é perfeita. E em Efésios 2:20, 22, diz assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. E nesse versículo tem 3 pontos que nós vamos falar aqui. O primeiro é a igreja como sendo edifício, mas o arquiteto e a pedra angular desse edifício, ou seja, a base desse edifício tem que ser Jesus. Passa para o próximo, por favor. Então ele começa aqui, a gente tem uma base, inicialmente, que vai ser Jesus Cristo. A base de tudo, a gente precisa, sempre que a gente vai confiar em alguma coisa, você confia na sua casa, que ela vai sobreviver a tempestades, que ela vai sobreviver a intempéries, é porque você sabe que ela está em uma fundação boa, ela está em um local em que você tem certeza que nada pode acontecer. Próximo, por favor. Então, o arquiteto, a pedra angular, aquilo que dá sustentação é Jesus Cristo. E ele diz aqui, juntos somos suas casas, edificados sobre os alicerces dos apóstolos. Ou seja, a gente tem a base, que é Jesus Cristo, e depois você tem os alicerces, ou seja, as colunas que dão sustentação e firmam a casa. E ele diz que é o quê? Os alicerces colocados pelos apóstolos. Passa a próxima figura, próximo slide. Então nós temos a doutrina apostólica, ou seja, os ensinamentos que os apóstolos trouxeram, aquilo que eles aprenderam de Jesus, o Deus encarnado, conhecimento do céu, aquilo que eles trouxeram, eles passaram, e a gente firma a nossa fé baseado nisso. Por que a gente simplesmente não pode sair criando aquilo que vem da nossa cabeça? Aquilo que, eu acho que isso aqui é do céu. Porque a Bíblia mesmo diz que o nosso coração é enganoso. E nós temos muitas pessoas que saem dizendo coisas que estão fora da Bíblia e acabam criando talvez até outras religiões que ficam aí se misturando no mundo. Então, a gente precisa ter uma base sólida para a gente colocar aquilo que a gente acredita. E quando a gente entrar talvez em um conflito entre irmãos, um acha que é uma coisa, outro acha que é outra coisa. Qual que é o certo? Aquilo que está alicerçado em uma base sólida. Próximo, por favor. E por fim, lá no 21,
Nele, ou seja, em Jesus Cristo, na pedra angular e nos alicerces, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E o terceiro ponto, somos nós. Passa para o próximo. E aí nós temos a igreja, onde cada bloquinho dessa igreja somos nós. É eu, é você. E, de certa forma, a igreja, ela, teoricamente, se você tirar todos esses bloquinhos, a estrutura ainda continua firme. Se você tem uma casa que tem uma boa base, que você tem as colunas fortes, você pode até derrubar a parede, mas o alicerce continua lá e você consegue construir. É lógico que todos nós somos importantes. Você vê que tem um tijolinho embaixo de outro. Se você tirar um tijolinho, 2 tijolinhos ali de baixo, talvez tenha um tijolinho em cima que vai cair. E assim somos nós como igreja. Apesar de nós estarmos firmados num alicerce que é maior do que eu, maior do que você, maior do que as pessoas que estão aqui, ainda assim, nós, como irmãos da igreja, como Cristo planejou a igreja, precisamos um do outro para que a gente possa construir a igreja de Deus. Aí a pergunta que a lição traz: será que você tem sido uma pedra viva que ajuda a sustentar o edifício, a igreja de Cristo? Será que nós estamos sendo pedras firmes, fortes, colocadas no lugar certo para criar um edifício bom para o Senhor? Será que a gente está sendo assentado na base firme que é Jesus Cristo? Então, vê que interessante, uma figura de linguagem nos traz tantos ensinamentos. A segunda linguagem é a igreja como rebanho de Cristo. E é normal, a gente conhece o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu, o Senhor é meu pastor. E você vai ter vários outros lugares que diz que Deus é o nosso pastor e que nós somos suas ovelhas. O bom pastor chama e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Ele traz essa questão de que Deus é cuidadoso conosco. Eu nunca convivi, na verdade, com uma ovelha. Não sei vocês, mas eu ouvi dizer que as ovelhas são animais muito sensíveis. Ou seja, elas não conseguem enxergar muito longe, elas dependem muito de que alguém guie elas. Outro dia eu vi até um experimento, porque a ovelha não tem uma visão muito longa, né? Então ela vai seguir a ovelha que está atrás dela. Não sei se vocês já viram esse vídeo. O pastor fez o quê? Ele pegou as ovelhas seguindo ele e começou a fazer um círculo. Um círculo, um círculo. Aí a ovelha que estava aqui, viu a traseira da ovelha ali que estava fazendo o círculo, e aí as ovelhas ficaram girando, sozinhas, porque uma estava seguindo a outra, e elas não sabiam onde parar, e elas ficariam assim, rodando, até talvez elas cansarem, talvez elas ficarem com sede, com fome, alguma coisa assim, mas o fato é, as ovelhas precisam de alguém que as guie, e nós somos guiados por Cristo. Passa para o próximo, por favor. E a palavra ela traz várias instruções sobre homens que são designados por Deus para guiar a igreja, que eles chamam de presbíteros. Não existe bem a palavra pastor como uma função na palavra de Deus, ele trata como presbítero. Hoje a gente usa o termo como pastor, como sendo aquele liderança que leva a igreja. Mas tem alguns versículos que são interessantes, porque a gente acha só que as pessoas que são pastores, presbíteros, são responsáveis por ter algum tipo de guiar alguém. Mas olha que interessante, tem um versículo em Efésios 5, 23, que diz que os homens são chamados a pastorear o seu lar. Que ele diz assim, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Ou seja, aqui a palavra estabelecendo um certo tipo de liderança para um homem, mesmo que ele não seja um pastor ou um presbítero. Próximo. As mulheres são chamadas para pastorear outras mais novas. Olha que legal. Tito 2, 3, 5 diz assim, semelhantemente, as mulheres mais velhas
devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens, amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer bem e a ser submissa ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Ou seja, ele está falando que as mulheres mais velhas têm a obrigação de pastorear, de aconselhar, de guiar as mulheres mais novas para que elas possam ter possam ser firmadas nessa palavra. Próximo, por favor. E a gente tem o famoso versículo, né? Que Jesus disse, aproximou dele: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Para quem quer essa ordenança, vão e façam discípulos. Um por vez. Para quem quer essa ordenança? Para todos. Para todos nós. Ou seja, é para quem é pastor? Não. É para quem é irmão, para quem está em Cristo, para quem sabe como caminhar e para quem vê o irmão que é mais fraco e sabe como aconselhar e fala assim, eu sei por que caminho seguir. Então, a ordem, apesar de da gente estar falando de pastores aqui, a Bíblia estabelece que nós como cristãos temos a obrigação de guiarmos aqueles que são menos experientes, que têm menos conhecimento que nós. Próximo, por favor. E aqui diz que Jesus Cristo é o supremo pastor. Então nós somos convidados a fazer discípulos, a sermos como se fôssemos pastor, e não estou falando do pastor, o cargo da igreja, mas pastores como pessoas que guiam aqueles que têm menos visão, menos conhecimento. E aí tem esse versículo em 1 Pedro 5,4, que diz assim, e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guiem-no com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, que é aquele que guia a todos, aquele que guia grandes e pequenos, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Todos nós estamos debaixo do comando do grande pastor, e ao mesmo tempo nós, como igreja, somos convidados a pastorear aqueles que são menos experientes que nós. E aí a pergunta que traz aqui: você tem orado pelo seu pastor para que ele saiba cuidar bem das ovelhas e seja um bom exemplo para elas? Será que nós temos tentado crescer na palavra para que nós possamos guiar aqueles que têm menos conhecimento, para que nós possamos trazer a palavra de Deus para aqueles que têm menos conhecimento que nós? Esse é um chamado para nós como igreja. Terceiro ponto, a igreja como família de Deus. Passa o próximo, por favor. Mais um, só para ver o que tem. Legal. Esse aqui é interessante porque isso aqui talvez seja algo bem interessante. Inclusive eu vi até um vídeo de pessoas discutindo com um cristão, e um dos argumentos que foi trazido foi exatamente esse que eu vou passar já já. Mas basicamente a Bíblia também traz que nós somos família de Cristo. Ele traz essa visão. Ele diz que quando a gente recebe Cristo como Salvador, nós nascemos de novo na família de Cristo. Ele diz que Cristo nos adotou como filhos, e aí Cristo passa a ser o nosso Pai, e nós estamos
ligados com Ele, passamos a receber a herança de Cristo. E olha que interessante, o argumento dessa pessoa foi que a Bíblia seria machista porque Deus é pai. E aí fala, mas Deus é pai, Deus é homem. E a primeira coisa que eu queria esclarecer, Deus não tem gênero. Em nenhum lugar diz que Deus é homem ou Deus é mulher. Homem e mulher são criações de Deus, Deus está acima disso. E lembra o que eu falei do começo, que Deus utiliza de analogias ou de coisas que nós entendemos para trazer alguns ensinamentos? E a palavra pai é justamente uma delas. Porque o pai lá para o povo, na época em que isso foi escrito, qual que era a representatividade do pai? O pai era uma pessoa que tinha autoridade, pai era uma pessoa que cuidava, pai era uma pessoa que tinha proximidade com as pessoas. Então, quando a gente chama Deus de pai, Deus está dizendo que Ele é uma autoridade sobre nós, que Ele tem cuidado de nós, que nós temos proximidade dEle. Deus não é mais assim como as outras religiões pregavam, uma religião em que você tinha um Deus lá e que você tinha que talvez fazer sacrifícios, você tinha que temer, mas Ele fala que Deus é como se fosse um pai, alguém que quer um relacionamento próximo. Ou também Ele diz que pai era visto como aquele que protegia. Deus protege a gente, como aquele que guiava, aquele que guia, aquele que sustentava a família. Deus nos traz o sustento, e nossa igreja tem sido prova de que Deus traz o sustento. Mas olha só que interessante, a Bíblia também traz imagens maternas e atribui essas imagens maternas a Deus. Apesar da gente sempre chamar Ele de pai, Isaías 66:3 diz assim: como uma mãe consola seu filho, assim eu os consolarei. Aí ele já está trazendo mais essa figura de linguagem. Assim como uma mãe que é carinhosa, que consola o filho quando ele está triste. Geralmente o pai é mais bruto, mais duro, mais rígido, mas a mãe é mais carinhosa, mais vem cá meu filho e tudo mais. E ele diz que Deus, da mesma forma, é assim, que Ele consola, Ele traz junto. Em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, ele está dizendo que uma mãe não se esqueceria. E mesmo que por algum motivo o amor dessa mãe não fosse grande o suficiente, ainda assim o amor de Deus supera isso. Então ele faz essa comparação. Você viu que tem esses atributos maternos relacionados com Deus. Passa para o próximo. Então, só terminando essa parte de Deus. Então, Deus é nosso Pai. A gente pode confiar nele para satisfazer as nossas necessidades. Assim como um filho, ainda não sou pai, mas imagino que quem foi pai, quando o filho pede, talvez você não satisfaça a vontade dele, por talvez que o que ele pediu não seja bom, ou talvez esteja fora do alcance, mas imagino que mesmo quando você não faz, seu coração fica angustiado, pensando, eu queria fazer, não sei se é assim. Então, Deus é assim também conosco, quando Ele traz essa imagem, Ele traz também esse sentimento. E a última parte é que todo pai quer que os filhos se deem bem. Que pai não quer que os filhos se deem bem, que os filhos ajudem um ao outro, que os filhos possam progredir juntos? E da mesma forma como nós somos feitos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Irmão não é um jeito diferente que os cristãos se chamam. Ele tem um motivo, tem um significado. Nós nos chamamos de irmãos porque nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, Ele quer que nós também nos demos bem, assim como filhos, como um pai quer que os filhos se deem bem. E só para terminar essa parte de ser família, lá em Hebreus 10:25, tem um versículo bonito que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. E esse versículo
domingo. Para essa questão de que nós precisamos, assim como filhos do mesmo Pai, assim como a família, nos ajudar uns aos outros. E por fim, não menos importante, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa no próximo, por favor. É o versículo que diz que nós somos lavoura de Deus, 1 Coríntios 3:9, que é também o versículo que diz que nós somos edifícios de Deus. Diz o seguinte: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. E é interessante que uma outra figura de linguagem que é bastante usada na Bíblia é essa questão de Deus e o homem sendo agricultor ou sendo a planta. Então sempre tem essas parábolas que falam sobre plantação, sobre colheita, analogias, Jesus explicando, fazendo analogias entre quem é planta, quem é. E é tão importante isso para eles nesse contexto, que a vinha, né, a planta da uva, ela era considerada como símbolo de Israel. Então você tem templos, essa figura está um pouco ruim, mas se você olhar em volta das colunas, parece que tem umas plantas. É uma videira que foi colocada, não uma videira de verdade, né, mas uma videira feita de algum metal, não sei se era ouro ou se era algum metal precioso, que era colocada em volta porque tinha toda essa relação. E uma das relações mais interessantes é aquela descrita lá em João 15, que diz que Deus é o agricultor, Jesus é a videira, e nós crentes somos ramos ligados à videira. E olha que bonito isso, o crente ele só produz fruto quando ele está unido na videira. Se você pega um ramo, corta e joga ele no chão, ele morre. Mas se você pega esse ramo e coloca, enxerta ele na videira, ele passa a se nutrir da videira, ele passa a receber esses nutrientes e aí ele passa a dar frutos. Da mesma forma nós. Às vezes talvez a gente possa pensar que nós não estamos dando frutos, às vezes nós estamos longe da videira que é Cristo. Porque se nós estamos na videira que é Cristo, nós damos frutos. E a outra parte que ele diz, lá em João 15:5, que o ramo que não está produzindo fruto, ele é cortado. E é até uma linguagem um pouco forte, mas é a linguagem que Deus utiliza. Que aquele ramo que não está produzindo fruto, ele é cortado, porque nós fomos chamados para dar frutos, nós fomos chamados para ser úteis para Deus. Mas aquele que produz frutos, Deus poda para que possa dar mais frutos, para que possa ficar mais forte e assim dar mais frutos. Nós como igreja, nós somos lavouras de Deus nesse sentido. Deus é o nosso sustento para que a gente produza mais. E Ele vai com cuidado, podando aquilo que às vezes não é bom nas nossas vidas, aquilo que às vezes está atrapalhando, que está tirando a nossa energia para dar o fruto bom, para que a gente possa se tornar forte. Às vezes podar é cortar, às vezes dói um pouco, mas quando é Deus cortando as coisas na nossa vida, nós temos certeza que é para o nosso bem. E aí a pergunta, como crentes, devemos produzir o fruto do Espírito. Você está tendo uma vida frutífera? Será que você está produzindo aqueles frutos que realmente vão trazer edificação para a igreja de Cristo? E aí algumas perguntas, só para terminar. Será que a nossa igreja está viva? É interessante que nem sempre uma planta saudável é aquela que tem muitos ramos. Às vezes uma planta você precisa podar para ela ficar só aquilo que importa e aí ela crescer de forma saudável, de forma forte. O importante é, ela está viva? Ela está produzindo fruto? Ela está na terra que vai deixar ela florescer bem?
Será que a sua igreja está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e também levando o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem Cristo? Será que a gente está fazendo esse nosso papel? Ou será que a gente tem que fazer como a mensagem que a Ana trouxe, que a gente tem que se encher do Espírito Santo, ter uma oração para que a gente possa se encher do Espírito Santo e pregar corajosamente a palavra de Deus para outras pessoas? Será que a gente está conseguindo ter essa coragem? Será que a gente precisa se encher mais do Espírito Santo para ter isso em nossas vidas? E é basicamente isso nessa lição. Então, essas 4 figuras de linguagens que a gente tem que se lembrar para sermos como igreja: edifício de Deus, rebanho de Deus, família de Deus e a lavoura de Deus. E que a gente possa continuar crescendo mais e mais.